Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus novamente. Livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. No mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesse dia? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado do qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te exaltamos, o bendizemos e celebramos o teu nome porque tu és o Senhor das nossas vidas. Nós estamos agora diante da tua palavra que é santa, preciosa e verdadeira. Estamos diante de ti que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a nossa alma agora, Pai querido, que ela se cale, que o nosso coração, ó Pai querido, esteja disposto a ouvir e receber as sementes como uma boa terra. Pai querido, que os nossos ouvidos agora estejam atentos somente para ouvir a Tua voz. Pai querido, que a nossa mente agora esteja cativa à obediência de Cristo, para que o Senhor fale conosco e como igreja viva possamos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui dois homens que seguiam a Jesus. Dois homens que junto com os discípulos, ali com os 11 apóstolos, seguiam a Jesus. Sabia que Jesus ia para tal cidade e eles iam atrás de Jesus para ouvir as palavras do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele é maravilhoso porque
ele revela a sua grandeza, o seu poder, aquela geração, aquela turma de pessoas que viviam ali em Israel e ali na circunvizinhança, que começaram a ouvir de Jesus, né? Ele anuncia o seu caminho e Jesus, ele declara verdadeiramente a palavra de Deus em todos os tempos, em todo o tempo e em cada momento. Ele libera da palavra de Deus e cada vez que ele libera da palavra de Deus, mais as pessoas vêm reconhecer que ele é o Cristo, o Messias, esperado, o Salvador. E nós vemos aqui 2 discípulos de Jesus que estavam retornando tristes, entristecidos para suas casas. Porque Jesus havia sido morto já havia 3 dias. E eles estavam indo tristes, né? E Jesus aparece para eles como nós acabamos de ler agora na palavra do Senhor. E ao caminhar, eles começaram a falar com Jesus sobre tudo que Jesus tinha feito. E ele diz assim, e nós achávamos que seria ele que iria trazer redenção a Israel. Porque estes discípulos, eles estavam acreditando que o Messias viria como um líder que iria guerrear para fazer Israel triunfar sobre Roma e sobre seus inimigos e voltar a ser aquele reinado como era nos tempos de Davi. E voltar a ser aquele governo que era nos tempos de Davi, onde havia um rei e Israel servia a este rei. Eles achavam que eles iriam ser livres dos seus opressores aqui nessa terra. E eles estavam acreditando tudo isso em Jesus. Então eles seguiam Jesus com essa intenção de ver esse líder que iria salvar a nação de Israel dos seus opressores, que naquele tempo eram os romanos. Mas Jesus veio para fazer uma obra maior do que livrar dos seus opressores aqui na terra. Jesus veio para nos livrar, veio para livrar aquele povo e veio para nos livrar das garras do diabo. Jesus veio para que nossas vidas não fossem mais condenadas ao inferno, mas que através dele pudéssemos obter a redenção e, como diz a sua palavra, sermos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nem todos naquele momento compreendiam o que Jesus estava apresentando. Jesus estava apresentando naquela época o reino de Deus. Ele diz em Mateus 6:36, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Ele diz no livro de Marcos, na sua primeira pregação, Jesus diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava apresentando para aquela geração e para as gerações que viriam depois, que somos nós, que o reino dele era necessário acontecer no meio das nossas vidas. Que o governo dele era necessário acontecer no meio das nossas vidas. Era necessário ser inserido em nossas vidas o reino de Deus. E o reino de Deus não tem a ver com as coisas deste mundo. Não tem a ver com as opressões que o homem pode causar comigo, a mim e a você neste mundo. O reino de Deus tem a ver com aquilo que Deus faz manifestar sobre as nossas vidas, coisas que vêm dos céus sobre as nossas vidas. E por isso neste mundo nós vivemos bem. Porque as coisas que são manifestas nos céus são manifestas em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Deus criou o mundo através da sua palavra, e o reino dos céus é movido pela palavra de Deus. O reino dos céus é movido pela palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar para conosco. A palavra de Deus, ali depois da queda do homem, é que um dia ele enviaria o seu filho. Um dia ele enviaria alguém que derramaria o seu sangue de uma vez por todas, para que nenhum sangue de nenhum animal fosse necessário mais ser derramado para a remissão dos pecados. No livro de Isaías, capítulo 53, nós vemos ali a obra maravilhosa que Cristo iria fazer nos tempos desses discípulos que estavam caminhando, retornando para Emaús. Ali nós vemos a palavra do Senhor dizendo que ele iria como ovelha muda ao matadouro.
que ele seria ferido e transpassado pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados. Mas o que Jesus estava querendo fazer ali naquele momento com essa obra é que eu e você pudéssemos ser participantes do seu reino. A palavra do Senhor diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a santidade só pode vir sobre as nossas vidas se formos lavados pelo sangue do Cordeiro e não mais nos desviar e separar a nossa vida para Ele. Santidade, Kadosh, quer dizer separação. E nós temos que ser separados para Deus, para que possamos compreender qual é a vontade do seu reino aqui nessa terra. Qual é a vontade do seu reino aqui nessa terra? Jesus não queria libertar o povo dos romanos. Jesus queria libertar o seu povo das mãos do diabo. Jesus queria dar a vida a um povo que já vivia sem vida há muito tempo porque tinha se afastado do Deus vivo. Jesus estava apresentando um reino de intimidade, porque o povo já não tinha mais intimidade com seu Pai. Jesus, ele veio ao mundo como um bebê, cresceu e foi buscando ao Senhor. Quando era jovem, ali adolescente, ele estava ali no templo e ele falou da palavra de Deus com poder e com autoridade, e as pessoas se admiravam e queriam saber de onde vinha aquela criança, aquele adolescente. E aquele adolescente conhecia as palavras do Pai porque ele tinha intimidade com o Pai. Jesus, criança, ele tinha intimidade com o Pai. Ele sabia a sua origem e ele cresceu, e a palavra do Senhor diz que ele foi levado ao deserto, ali pelo Espírito Santo, e ali em intimidade com o Pai, ele declarou a palavra do Senhor quando Satanás veio contra ele. Ele declarou a palavra do Senhor porque tinha intimidade com o Pai. E Jesus, ele cumpriu a palavra de Deus e o seu ministério aqui na terra porque tinha intimidade com o Pai. E uma oração que ele deixou para o povo, quando o povo disse: Senhor, ensina-nos a orar, o que ele disse? Pai nosso que estás no céu. Jesus, ele veio para mostrar que o reino dele é feito em intimidade. Precisamos ter intimidade com Deus, precisamos conhecer a voz de Deus, a voz de Jesus e a voz do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O reino dos céus é feito em intimidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a igreja do Senhor tem que ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Enquanto aquele povo naquela época estava esperando um guerreiro que viria com a espada em suas mãos para libertar o seu povo, Jesus veio com a espada da palavra em suas mãos para transformar o coração do povo, para que o povo se voltasse para Deus. E a cada ato de Jesus, a cada milagre de Jesus, as pessoas olhavam para ele e falavam: olha, encontramos o Messias, encontramos o Salvador, encontramos aquele a quem devemos seguir. E hoje eu pergunto para você: você encontrou a quem você deve seguir? Hoje, ao ouvir falar de Jesus, a humanidade fala de Jesus, você encontrou aquele a quem você deve seguir? Você encontrou aquele a quem você deve dar ouvidos? Porque o Senhor, nosso Deus, falou: este é meu filho, amado em quem me comprazo. Quando o Espírito Santo do Senhor desceu sobre Jesus, ali no Rio Jordão, diz a palavra que veio dos céus, alta e bem clara, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouve. Depois em outra situação, mais uma vez a voz vinda dos céus diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouve. Você ouviu Jesus? E o que tem feito você segui-lo? O que tem feito você andar com ele na sua jornada, na sua carreira? Jesus veio para nos dar a vida e vida em abundância, porque a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra do Senhor diz em João 10:10 que
Que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar a vida eterna, a vida abundante. O que tem feito você ver Jesus e o segui-lo? Os discípulos aqui que são retratados, eles viram os sinais, eles viram as maravilhas, eles viram a transformação de algumas vidas e falaram, temos que seguir porque Ele é o Senhor. Só que em sua jornada, eles olharam para os atos de Jesus e esqueceram da sua palavra. E hoje, muitos estão seguindo a Jesus e olhando para os seus atos e esquecendo da sua palavra. Como que funciona isso, meu irmão? Hoje existem muitas pessoas que vão à igreja, que vão buscar ao Senhor, porque passam por alguma necessidade e porque ouviram falar que em determinada igreja pessoas, pastores oram, pessoas oram e as pessoas são curadas e são transformadas. São curadas, vem um operar de Deus, as pessoas são libertas e falam, eu vou para aquele lugar porque lá tem cura. Eu preciso da cura que aquele pastor ora, que aquele presbítero ora, que aquele irmão ora. Eu preciso receber a cura, aquele sinal de Deus sobre a minha vida. E a pessoa vai à igreja, e a pessoa vai até aquele irmão, até aquela pessoa que é usada pelo Espírito do Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, e ela tem a vida transformada, ela tem a vida curada. E ela segue os sinais e esquece da palavra de Deus. E daí, ao esquecer da palavra de Deus, ela começa a se entristecer no meio do caminho, como os discípulos de Emaús, que estavam a caminho de Emaús. Eles conheciam a palavra, eles conheciam os sinais, os milagres, as obras maravilhosas, reconheciam que ele era o Messias que iria salvar os judeus. Mas não estavam entendendo, compreendendo a palavra de Deus. Quando Jesus encontra com eles, ele diz, olha, o Senhor não sabe o que está acontecendo? É só você, o único viajante que não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Jesus, o nosso Senhor, foi morto. Já tem 3 dias. E nós estamos tristes. E Jesus começa a falar da sua obra maravilhosa, diz a palavra do Senhor, desde Moisés. 11 quilômetros percorridos. E Jesus anunciando toda a sua palavra até aquele momento, para que eles pudessem entender que a palavra estava se cumprindo, para que eles pudessem entender que a palavra de salvação era real, era verdadeira. Que Jesus não era apenas mais um profeta, mas que ele era o Senhor e Salvador da vida deles. Que era o Senhor e Salvador da vida deles e que eles precisavam conhecer em intimidade, de forma profunda. E para conhecer a Deus de forma profunda e conhecer o seu reino, é só lendo a sua palavra. É só meditando na sua palavra. A primeira coisa que Deus deixa bem claro ali para Josué, antes mesmo do capítulo 1 de Josué, mas no livro de Deuteronômio ali Moisés já indica que Josué ia ser seu sucessor. E ele diz, olha, Josué, você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, mas você precisa conhecer a sua palavra. Conhecer somente as ações de Deus não basta para que você tenha a sua fé fortalecida e firmada na rocha verdadeira. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Por que eu falo isso, que conhecer só os milagres, só os feitos não bastam? Nós vemos uma nação chamada Israel, que viu muitos milagres, viveu muitos milagres em toda a sua história. E os filhos que vieram após aquela geração que viveu os milagres, sabiam dos milagres, mas não conheciam a palavra. E por não conhecer a palavra, eles não tinham uma vida de intimidade com Deus. O rei Josias, eu já ministrei sobre ele em outros momentos. O rei Josias, ele pegou, ouviu a palavra do Senhor, porque havia uma promessa sobre a vida dele, e ele decidiu restaurar o templo. E enquanto eles estavam ali restaurando o templo, a primeira coisa que acharam foi um livro.
E esse livro era a lei do Senhor. E quando eles viram a lei do Senhor, o rei Josias falou: olha, eu não entendo o que está aí. E ele falou: procure um profeta. E ali o sacerdote ali foi e encontrou a profetisa Hulda. E ela ali abriu os olhos e falou sobre a palavra de Deus. E eles começaram a viver a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que não houve nenhum outro rei como Josias, desde Davi. Josias restaurou o templo, celebrou a Páscoa, celebrou as festas que tinha o Senhor, viveu com fidelidade. Não porque ele ouviu os milagres, não porque ele ouviu falar sobre os grandes feitos que Deus tinha feito, mas porque ele ouviu a palavra de Deus e guardou no seu coração e começou a servir a Deus por causa da palavra de Deus. Os milagres não fazem você e eu servirmos a Deus com fidelidade. O que faz eu e você servirmos a Deus com fidelidade é a palavra dele. Por isso Jesus começou a anunciar a palavra dele desde Moisés, até chegar naquele momento em que eles estavam. Para que eles pudessem entender que a palavra de Deus é que ia moldar a fé deles, que a palavra de Deus ia dar entendimento para que eles pudessem viver aquilo que Deus tinha para eles. E eles seguiram o caminho, Jesus foi falando da sua palavra. Irmãos, durante a sua jornada você tem que falar da palavra de Deus. Durante a sua jornada você tem que meditar na palavra de Deus e falar da palavra de Deus. Nem que seja consigo mesmo. Recorde da palavra de Deus. Passa por momentos difíceis. A palavra de Deus está aí para te auxiliar nos momentos difíceis. A palavra de Deus é que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria. Se você não olhar para a palavra de Deus, você não vai poder ser discípulo do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que aqueles que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Ele diz mais: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E Deus nos manda nos envolvermos com a sua palavra. E Deus nos manda a meditar na sua palavra. Não foi só para Josué esse versículo. É para mim e para você. Quando Josias achou o livro, ele falou: para tudo, enquanto não tiver revelação do que está nesse livro, eu não quero prosseguir com nenhuma outra obra. Para tudo, vamos ver o que está contido nesse livro, porque é através desse livro que vamos alcançar o poder de Deus e a intimidade com Deus. Como vai a sua leitura? Como vai a sua busca? Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para um versículo e começar a praticá-lo. Depois que começarmos a praticar esse um versículo, olhar para o outro e começar a praticá-lo. Eu digo para vocês: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. E comece a praticar isso. Ame o Senhor teu Deus. Porque Deus, ele tem que estar acima de tudo e de todos. Jesus tem que estar acima de tudo e de todos. Você tem que amá-lo com intensidade. Pratique esse versículo. Ame o Senhor teu Deus. E depois disso, ame o teu próximo como a ti mesmo. Comece a praticar a palavra de Deus com entendimento. Porque se você não entender, você vai viver como esses dois discípulos, entristecidos no meio da sua jornada cristã. Porque você vai andar com seu próprio entendimento e vai falar: ah, eu pensava que Jesus tinha que fazer isso, Jesus tinha que fazer aquilo, ah, eu pensava que ele ia ser o Deus que ia me livrar de todas as minhas dores. Jesus veio para te dar intimidade e comunhão com o Pai novamente. Ele veio para te ligar de novo na verdadeira. Ele veio de novo, sim, para curar todas as suas dores, para livrar você dos seus sofrimentos, mas acima de tudo, ele veio para que eu e você pudéssemos ter intimidade com o Pai. Para que eu e você pudéssemos em nossas orações dizer: Paizinho,
Paizinho, eu estou aqui diante da tua presença para ouvir a tua voz, para ser guiado por ti. Eu estou aqui, Paizinho, meditando na tua palavra, porque eu sei que o Senhor tem palavras de vida para mim. Eu e você temos que compreender e conhecer ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos correr e prosseguir em conhecê-lo. E nós só o conhecemos através da sua palavra. Quer intimidade com Deus? Medite na palavra de Deus. Será que é necessário que Jesus fale com você desde Moisés? Irmãos, se é necessário, leia a palavra de Deus. Leia desde Gênesis, Apocalipse. Não perca tempo em conhecer as promessas de Deus que Ele tem para você. Ler a palavra do Senhor deve ser o foco da sua vida. Muitos dizem que não entendem e não compreendem o que está escrito na palavra de Deus. Leem em 5 minutos. Fecham a Bíblia e nem meditam sobre aquilo que leu. É chegado o tempo de conhecermos a Sagrada Escritura. É chegado o tempo de conhecermos aquilo que Deus deixou para nós. Nós temos o Velho e o Novo Testamento. Todos foram deixados para nós como direito. Tanto no Velho quanto no Novo, nós temos promessas que são destinadas para mim e para você. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus deixa bem claro que Jesus iria ser o nosso Senhor e Salvador. Deus nos aponta Jesus no Velho Testamento até chegar ao momento em que Ele nasce como nosso Senhor e Salvador. O que falta é entendermos que não devemos olhar somente para os milagres ou para as ações de Jesus, mas nos envolvermos com a sua palavra. Porque os milagres e as ações são necessários para que o povo creia, mas para permanecer firme é necessária a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, muitos viram os milagres e voltaram para suas casas. Mas com a palavra de Deus, muitos foram transformados e avançaram anunciando o reino de Deus. Se os discípulos vivessem apenas por causa dos milagres, no livro de Atos, nós não veremos eles anunciando a palavra do reino de Deus. Nós não veremos grandes proezas se fosse para viver só apenas do milagre, mas eles viviam da palavra de Deus e daquilo que saía da boca de Deus, e por isso Pedro anunciou e 3.000 homens se converteram com apenas uma pregação. Por isso Estevão, ele pregou ali no meio daquela geração, foi morto por causa da sua pregação, mas ele anunciou o reino de Deus desde Moisés até aquele presente momento, anunciando Jesus. E pessoas foram salvas por causa da palavra de Deus. Os milagres nos ajudam a crer, mas a palavra de Deus fortalece a nossa fé e não nos deixa voltar atrás. Então diz a palavra do Senhor que Jesus, ele estava ali, fez como se fosse à frente e ia deixar os apóstolos, os discípulos para trás. Eles disseram: não, olha, já chegou a noite já, vamos entre aqui conosco, fique conosco, né? Diz assim, ó, versículo 29, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Irmão, quando é que os seus olhos vão ser abertos? Quando é que os seus olhos vão ser abertos? Quando é que os meus olhos vão entender que Cristo está comigo todo o tempo? Quando é que os seus olhos vão perceber que Jesus está com você na sua jornada?
né? Às vezes eu vejo pessoas dizendo, né? Ah, parece que eu faço tantas as coisas e parece que Deus não está comigo, Deus não está próximo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E quando é que os seus olhos vão ser abertos? A palavra de Deus está sendo lançada sobre a sua vida, nas pregações. Quantas lives você já tem visto aí, além dos cultos da nossa igreja? E quando é que os seus olhos vão ser abertos? Porque Jesus está falando com você neste momento, dizendo: eu sou o Senhor da sua vida, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei nem te desampararei. Eu enviei para você o meu Consolador, o Espírito Santo. Aquele que crê em mim, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que está acontecendo? Porque os seus olhos não se abrem? Porque os seus olhos não estão queimando? A palavra do Senhor diz que o povo dele perece por falta de conhecimento e de conhecer a palavra de Deus. Talvez o seu coração não queime por falta de conhecer a palavra de Deus e querer ver somente as obras de Jesus. Talvez o seu coração não queime porque você não entendeu que a sua vida é uma vida de intimidade com o Pai, que a partir de agora você pode falar Paizinho. Talvez o seu coração não queime porque você quer visitas aleatórias do seu Pai, enquanto o seu Pai quer viver contigo todos os dias da sua vida. Talvez o seu coração não queime porque os sinais são mais importantes do que a palavra de Deus. É hora de entender que a palavra de Deus tem que arder no seu coração. É hora que você tem que entender que a palavra de Deus tem que ser o motivo da sua busca para encontrar Deus. É hora de parar de ter expectativa do que Deus está fazendo sobre a vida das outras pessoas e começar a criar uma expectativa do que Deus pode fazer na sua vida através da palavra dele na sua vida. Reconheço que existem muitos homens e mulheres de Deus, eu reconheço isso, mas eu e você temos que entender que nós devemos ser homens e mulheres de Deus usadas por Ele. Nós temos que reconhecer que nós também somos filhos de Deus e que temos que ter as características de Deus sobre as nossas vidas. Mas como vamos poder ter as características de Deus se não meditarmos a sua palavra? Se o nosso coração não arder por querer ouvir a sua palavra. Você deve se perguntar, talvez, quando foi que seu coração parou de arder para meditar na palavra de Deus? Quando foi que seu coração parou de arder para não meditar na palavra de Deus que é viva para a sua vida? Porque estes discípulos aqui, quando eles ouviram Jesus falando, depois que Jesus partiu o pão, que os olhos deles foram abertos, ele falou: por acaso os nossos corações não ardiam quando ele falava conosco? E eu pergunto para você, por acaso o seu coração não arde quando medita na palavra de Deus? Eu tenho algumas Bíblias em casa e eu uso algumas delas. E tenho algumas Bíblias no celular. E sempre quando eu leio no celular ou no tablet, eu vou meditando na palavra de Deus e eu vejo aquele versículo que me chama a atenção, que eu já tinha lido antes. E daí eu vou lá e pinto ele, deixo ele coloridinho. E reflito sobre aquele versículo. E medito naquele versículo. Porque eu fico me perguntando, por que antes ele não me saltou aos olhos quando da primeira vez que eu li? E daí vem a novidade de Deus. E daí vem a novidade de Deus. Ele está me revelando algo novo, que era necessário para aquele momento, para aquele dia. Irmãos, não leia a palavra de Deus como uma simples leitura, porque Deus tem algo novo para te revelar. Se for necessário, se um versículo te chama a atenção, grifa ele e medite nele, porque algo novo Deus tem para te falar e o seu coração vai queimar. E cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, nós trazemos o reino dele para ser mais
real e evidente sobre as nossas vidas. Eu sei que o nosso Redentor vive, como disse Jó. E eu sei que nós vamos ver com os nossos olhos, como disse Jó. Mas para isso nós temos que meditar na palavra de Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Diz a palavra do Senhor, é como abrir este culto. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e tudo que nela se contém. Nós devemos entender que nós pertencemos a este Deus e Ele não nos desampara, Ele está conosco, mas nós temos que entender que a sua palavra tem que ser a coisa mais importante sobre as nossas vidas. Por acaso o seu coração não queima enquanto você ouve essa palavra? Por acaso o seu coração não queima em saber que o seu Deus está vivo? Por acaso o seu coração não queima em saber que Jesus morreu na cruz por mim e por você para que pudéssemos ter salvação e fôssemos livres dos pecados que nos assombravam e nos conduzia para o inferno? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Por acaso o seu coração não queima em saber que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Por acaso o seu coração não queima quando o Senhor Jesus disse que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça para que as demais coisas nos sejam acrescentadas? Por acaso o seu coração não queima quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas, eu irei ao Pai e voltarei para vocês? Por acaso o seu coração não queima quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai conseguir chegar a Deus a não ser por ele? Por acaso o seu coração não queima em saber que o Senhor é o seu pastor e que nada te faltará? Por acaso o seu coração não queima em saber que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança? Por acaso o seu coração não queima quando Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Por acaso o seu coração não queima quando Ele diz que com cordas de amor Ele te amou, Ele te envolveu? Por acaso o seu coração não queima quando você vê que Deus prova o seu amor para conosco pelo simples fato de ter entregado seu Filho naquela cruz, por mim e por você, sendo nós ainda pecadores? Por acaso o seu coração não queima quando a palavra diz assim, olha, por um justo talvez alguém ouse morrer, mas por um pecador, jamais. Mas Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Ele não levou em consideração os nossos pecados. A única coisa que Ele levou em consideração é que nós podíamos nos tornar filhos de Deus, do Deus Altíssimo. A única coisa que Ele levou em seu coração foi dizer que Ele estava ali naquele momento, nos transportando do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, nos transformando em embaixadores do Deus vivo. Embaixadores do Deus vivo, aqueles que representam o Senhor Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra. Deus levou em consideração que nós seríamos aquele que iria anunciar o reino de Deus aqui nessa terra. Então, que você possa entender agora, que o seu coração queime de amor para cumprir a palavra de Deus, porque esses discípulos, quando ali sentiram o seu coração queimar e quando os seus olhos foram abertos, eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Porque eles ouviram. Simão disse: olha, Jesus ressuscitou. As mulheres que foram no túmulo falaram: Jesus ressuscitou. Simão disse: Jesus ressuscitou. E eles simplesmente: ressuscitou nada, e foram embora ao seu caminho. Não é verdade o que vocês dizem. E quando eles viram Jesus, eles creram. Jesus está contigo agora, meu irmão. Aí com você na sua casa. Creia nisso. Eis que estarei contigo até a consumação dos séculos. Viva a palavra de Deus. Glorifique a palavra de Deus.
Deixe o seu coração queimar e se envolva pela palavra de Deus. Se tem que começar por algum ponto para que Deus reine e governe sobre a sua vida através da palavra dele, que seja por esse. Que o novo mandamento ele nos deu. Que nós amássemos o nosso Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa força. E ao próximo como a ti mesmo. Que você possa agora entender que o seu amor deve ser rendido totalmente aos pés do Senhor Jesus. E reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Deixe essa palavra queimar no seu coração. Deixe essa palavra transformar o seu coração. Deixe essa palavra de que Jesus é o Senhor da sua vida dominar o seu coração. No livro de Efésios diz que todas as coisas convergem a Cristo, vão em direção a Cristo. Deixe o seu coração ir em direção a Cristo, para ser transformado por Ele. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, que neste momento nosso coração possa queimar, arder por Ti, pela Sua palavra, que nosso entendimento agora possa queimar e arder em desejar, em ter a Sua palavra sobre as nossas vidas, porque, ó Pai querido, nós sabemos, ó Pai querido, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede de Deus, e nós sabemos que a Tua palavra é a vida sobre os nossos corações. Então, ó Pai querido, que neste momento, homens e mulheres possam ser transformados pela Sua palavra, que neste momento homens e mulheres possam tomar posse dessa palavra e declarar a palavra de Deus com poder e com autoridade, para que possam ver as pessoas ao seu redor serem transformadas, em nome do Senhor Jesus. Deus, que possamos, ó Pai querido, empunhar, ó Pai querido, sobre as nossas vidas a Tua palavra como uma bandeira, ó Pai querido, como uma bandeira, ó Pai querido, erguida, dizendo que a palavra de Deus é que transforma o mundo, que somente através da Tua palavra nós podemos, ó Pai querido, ser guiados com poder e autoridade ao encontro do nosso amado Pai. Deus Todo-Poderoso, que hoje, nessa noite, possamos, ó Pai querido, ter um relacionamento contigo mediante a Sua palavra, reconhecendo que existe somente um Salvador para as nossas vidas, que é Cristo Jesus. Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver o Senhor junto conosco. Em Teu nome santo é que eu oro, Pai querido, para que o Senhor abra os olhos. Os corações estão ardendo, agora abram os olhos para que vejam o Senhor, ó Pai querido, tão de perto, porque Tu és um Deus presente que deseja ter intimidade para conosco. E para vivermos o Teu reino, precisamos ter a Tua palavra em nosso coração. Deus, eu Te exalto e glorifico o Teu nome, pois Teu reino é de paz, justiça e alegria. E eu quero viver tudo isto por causa da Tua santa palavra sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém.